que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde em vão. Quando estava no leito, aflita a fé, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração? Murmura a fé e fala que Deus não te ouve. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Nessa oportunidade que é concedida a mim e a você, na noite desta quarta-feira, dia 20 de agosto, eu quero saudar você com a doce paz do Senhor Jesus e desejando a todos uma excelente e abençoada noite. Hoje, com a permissão do Senhor nosso Deus, estamos juntos adentrando no 11º dia do nosso propósito do Santo Jejum e da oração, debaixo do tema Rompendo com as Correntes do Passado. E o tópico de hoje é rompendo com a corrente da dependência emocional. É de suma importância nós aprendermos a romper com essa dependência e depender somente de Deus, porque algo é muito sério e é muito importante para nossas vidas. Eu já quero saudar o irmão Cláudio Oliveira, com a doce paz do Senhor. Boa noite. Cadeira cativa do nosso propósito, das lives, um culto dentro dos vossos lares. Quem já está conosco aí, ao longo desses 5 anos, podemos dizer já, né? Foi em 2019 para 2020 que nós
damos sequência a estas lives com a direção do Senhor nosso Deus. Então já estamos aí 5 anos, né, nas lives para a glória de Deus, o nosso Senhor. Eu quero saudar também a irmã Mara, né, que recentemente, né, adentrou ao nosso grupo, né, de irmãos através desse propósito, e desde quando entrou, nunca mais ela quis sair, porque o Senhor Deus tem alimentado ela e o seu esposo, toda a sua família. Irmã Mara, Deus abençoe a senhora e toda a sua casa. A irmã Ana Maria Piccoli, esta também é cadeira cativa do propósito de oração, sempre nos propósitos de jejum. Ela é sempre agradecida ao Senhor Deus por tudo que o Senhor Deus tem feito, né, através desta live, através dos propósitos, e eu glorifico a Deus por isso. Né? A irmã Ana Maria Piccoli é um presente de Deus. A bem da verdade, eu quero conhecê-la, porque eu não conheci ainda, mas eu quero ter a honra, juntamente com a senhora, minha esposa, conhecer a irmã Ana. Não vou falar, né, para conhecer a irmã Mara, porque ela mora muito longe, né, em Blumenau, Santa Catarina, eu aqui no interior de São Paulo. A irmã Ana já mora ali no sul, né, do Espírito Santo, e ali em Mimoso do Sul. Então eu quero, em breve, se Deus assim permitir, conhecer, né, a família da irmã Ana, outras pessoas ali que sempre acompanham conosco, né, mas quem sabe também Deus abre o céu aí e nós aterrissamos aí juntamente com a minha esposa em Blumenau, Santa Catarina. Ô glória! A irmã Zélia já me deu uma cantada já, né, pastor, quando o senhor vai fazer aquela visita a nós de novo? Eu falei com ela, estamos aqui juntando alguns recursos para nós vamos aí fazer essa visita à irmã Zélia, o seu esposo, o irmão Dinésio, os seus filhos, o Denis e o Denilson, presente de Deus também em minha vida. Meus santos, bênção de Deus, hoje nós vamos adentrar mais um assunto não polêmico, mas de suma importância, porque aqui dentro da live e dentro dos propósitos, nós não temos assunto polêmico, porque é tudo dirigido pelo Espírito de Deus. Aquele que tem polêmica é aquilo que o Senhor Deus não está no meio. Então, eu creio que o Senhor Deus tem edificado a sua vida. Amém? Irmã Zélia, eu estou contando as horas, aí é mais fácil, porque a senhora está mais perto de nós aqui, né? Eu estou aproximadamente quase 500 quilômetros da irmã Zélia. E da irmã Ana, eu estou aí já a 1.600, 1.700 quilômetros, né? Dá isso mesmo. Dá os 1.600, 1.650, quase 1.700 quilômetros. Então, em breve, querendo Deus preparar esse momento, nós vamos estar aí, né, caindo nas estradas, fazer a vontade do Pai, visitando esse povo lindo e abençoado. Meus irmãos, 21 com mais 6 minutos, hoje adentrando no tópico de número 11, 11º dia do nosso propósito. E aí, você tem conseguido jejuar comigo? Tem conseguido orar comigo? Irmãos, por falar nisso, essa tarde, por volta de 3h40, 3:50, eu passei mal, minhas vistas começou a doer, náuseas, e aí eu fui pro toalete e comecei a colocar tudo para fora, meu estômago embrulhando. Eu falei, Jesus, me dá força, me dá graça, porque é uma responsabilidade, uma carga que às vezes o corpo responde. Para quem entende o mundo espiritual, sabe do que eu estou falando. Amém? Irmãos, já quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, que escreveu João, no capítulo de número 15, porque hoje nós vamos abordar o tópico rompendo com a corrente da dependência emocional. Muito sério.
de suma importância. Eu quero começar no capítulo 15 e até versículo 1 ao versículo 5. Eu quero ler com vocês. Diz o texto: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa fora, aquele que dá fruto, para que dê em mim muitos frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a árvore de si mesmo não pode dar fruto, e se estiver na videira, assim também vós, se não estivéis em mim. Versículo de número 5. Eu sou a videira e vós sois a vara. Quem está em mim e eu nele está muito fruto. Esta dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por favor, dobra sua atenção. Ontem eu falei sobre o abuso, a corrente do abuso emocional, físico, sexual e ministerial ou espiritual. Hoje eu quero falar aos vossos corações, com a permissão do Senhor nosso Deus, sobre rompendo com as correntes do passado da dependência emocional. E o texto que nós lemos encaixa muito bem sobre o tópico. Escuta, a dependência emocional é quando alguém deposita toda a sua fidelidade, segurança, identidade em outra pessoa. Você conhece alguém assim? Você é assim? Então vamos lá. Isso gera vazio, medo de abandono, instabilidade e relacionamento doentio. Eu já vi, em alguns casos, que a pessoa ela começou a se relacionar. A mulher começa a se relacionar, namora, casa, e ela passa a ser dependente totalmente deste homem para tudo. E aí gera uma insegurança tão grande desta mulher perder esse homem. O que ela pensa em fazer? Engravidar. E ela pensa, eu engravidando, eu seguro ele. Quem disse a você que casamento segura filho? Ou, melhor dizendo, que filho segura casamento? Quem disse? Quem colocou isso na sua cabeça? Foi o desespero? Foi o medo? Foi a insegurança? Então nós vamos hoje, dentro desse tópico, irmã Maria Zilda, Deus abençoe, boa noite, a paz do Senhor. Dentro do tópico, rompendo com a corrente da dependência emocional. Porque de pessoas hoje que viraram escravo da dependência emocional do esposo, da esposa. E dentro dessa dependência, a pessoa ela paralisa a sua vida. Como eu já disse para você e repito, né? A dependência emocional é quando alguém deposita toda a sua fidelidade, segurança e identidade em outra pessoa. Ela entrega tudo, se possível até a própria vida. Isso é muito sério. Isso gera um vazio,
medo de abandono. Quantas pessoas, eu repito, eu já conheci nessa situação, tá? Instabilidade, relacionamentos doentios. Ela gera instabilidade e relacionamentos doentios, ao ponto da pessoa submeter a humilhações por causa da dependência que ela tem no outro ou na outra. Isso não é amor, isso é escravidão. Isso não provém de Deus. É por isso que eu li o texto de João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5, porque aponta que Cristo Jesus, ele é a videira verdadeira. E Deus Pai é o lavrador. E nós somos a vara. Então ele disse: se eu e você não estivermos ligados na videira e sermos cuidados pelo Senhor, nós não vamos dar fruto. Irmãos, aqui tem uma árvore, que é meu óculos. E aqui é a vara, que é ligado à videira. Se a vara não está ligado à videira, como que ela vai dar fruto? Então o Senhor está dizendo: ei, enquanto você estiver dependente em mim, você vai dar fruto, você vai ser bem-sucedida e bem-sucedido. Mas quando você tira Cristo do foco e coloca a pessoa no lugar de Cristo, você está indo para um princípio de um grande abismo. E você precisa romper com isso imediatamente. Jesus nos lembra que sem Ele, como eu lemos a palavra do Senhor, nada podemos fazer. Somente a verdadeira dependência de Cristo nos liberta da escravidão, como eu já disse, de viver preso e aprovação ao efeito humano. É necessário cortar essa corrente. É necessário. E eu vou mostrar para você, dentro de alguns tópicos, o que é dependência emocional. Tem algumas pessoas que podem estar presa ou pode estar vivendo essa dependência e não sabe. Pode ser uma coisa, é uma coisa normal. Não tem nada a ver. Então nós vamos aprender hoje com a palavra do Senhor. O que é dependência emocional? É necessidade excessiva da aprovação e atenção. Ou seja, se a pessoa que você está vivendo com ela, ou a pessoa que você trabalha com ela, você necessita de uma atenção especial dela. Você necessita que ela aprove, porque se não aprovar, para você não vale. Tem que ser ela, tem que ser ele. E você quer atenção, você quer uma aprovação. E isso é muito sério. Por quê? Porque nessa situação vai acontecendo o quê? Insegurança, instabilidade. O que é dependência emocional? Necessidade excessiva de aprovação e atenção. Você quer ser aprovada, aprovado. Você quer uma atenção exclusiva. Isso é uma dependência emocional. Se o esposo não falar com você, se o esposo chegar, não te cumprimentar, não falar com você, o seu dia não é bom. Se o seu esposo levantar, não te dar um bom dia, a sua esposa não te dar um bom dia, acabou. Você é dependente emocional dele e dependência emocional dela. Para com isso. Porque se um dia ele partir ou ela partir, você vai sofrer muito por causa da dependência emocional. Vamos lá. Medo constante de perder a pessoa. Olha o que eu disse. Eu estou falando o que é dependência emocional, para que nós, em Cristo Jesus, rompemos esta corrente emocional de dependência. Vamos lá. Necessidade excessiva de aprovação e atenção. Segundo, medo constante de perder a pessoa. A cegueira já tomou conta que a pessoa pensa que só tem ela no mundo e eu dependo dela, vivo para ela e ela é tudo para mim. E quando eu estou falando de dependência emocional, escuta, eu não estou falando só de esposo e esposa.
Eu estou falando de filho, estou falando de filha, estou falando de mãe, estou falando de pai, eu estou falando de avó, de avô. Então isso é muito sério. Irmãos, é algo de suma importância. Se você for parar para analisar, ei, não coloca a palavra nos meus lábios, como eu disse na noite de ontem. Eu estou trazendo uma revelação da palavra de Deus para que você se liberte e encontre paz no seu interior. Você sabe, no Salmo de número 115, que eu pedi para os irmãos lerem no decorrer dessa semana que passou, e eu falando no Salmo 115 que ele aponta acerca de uma idolatria. A quando eles perguntam, quem é seu Deus? Aquele que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, olho, mas não vê, pé, mas não apalpa, nariz, mas não cheira. Irmão, muitas vezes nós falamos que Bertano e Ciclano é idólatra. Falamos que Bertano e Ciclano, ele vive na idolatria. Isso nós fomos parar para analisar. Nós roubamos a glória de Deus e transferimos para o esposo. Roubamos a glória de Deus e transferimos para uma esposa. Roubamos a glória de Deus e transferimos para um animal. Roubamos a glória de Deus e transferimos para um filho, para uma filha, para um neto, para uma neta. Isso é dependência emocional na matéria. Cuidado. Porque se algum dia vai vir, eu não estou profetizando, eu estou te alertando. Um dia essa pessoa pode vir faltar. Porque essa pessoa não é eterna. E como é que tu vai ficar? Corta essa corrente da dependência emocional. Vamos lá. Terceiro, sentimento de incapacidade de viver sozinho ou sozinha. A pessoa é tão dependente da outra ou do outro que para ela ou para ele ou para avó, para avô, para tia, enfim, não consegue viver sem ele. Não consegue viver sem ela. Eu não consigo viver sem você. Eu não consigo viver sem ela. Morre por ela, chora por ela, se entrega tudo por ela, morre por ele, se entrega por ele. Para com isso! Não coloca a pessoa, não coloca o seu filho, não coloca os seus bens, não coloca nada acima de Deus. Deus, família e as demais coisas. Vou repetir. Deus, família e as demais coisas. Se você estiver investindo isso, colocando família, Deus e as demais coisas, cuidado. Você está colocando Deus em segundo plano ou até em terceiro plano. Isso é um perigo para a sua própria vida. A dependência emocional na pessoa. Vamos lá. Colocando pessoas no lugar que pertence somente a Deus. Olha o que eu acabei de falar. Eu estou lendo tópicos de suma importância de pessoas que estão colocando coisas no lugar de Deus. Tem pessoas que adoram carro. Tem pessoas que adoram a moto. Tem pessoas que adoram situações ou pessoas que estão tirando a glória de Deus. Cuidado com isso, não deixa isso roubar, porque o diabo, como já disse e repito, ele é oportunista, ele consegue. O que ele falou com Jesus em Mateus 4? Tudo isso eu te dou se prostraste a me adorar. Ele queria adoração. É o que ele não tinha, e ele queria. E para ele conquistar a adoração, ele queria comprar a adoração. E Deus, ele não compra adoração. É por isso que a Bíblia nos afirma em João capítulo 4, 22, 23 e 24, o Senhor Jesus dizia, o Senhor procura tais adoradores que o adore em espírito e em verdade. Deus, ele não paga, ele não cobra adoração. Ele é adorado porque nós conhecemos que só ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Louvado seja Deus. Eu vou mostrar para vocês agora algo de suma importância, como eu falei nos tópicos anteriores. As consequências da dependência emocional. Agora eu vou mostrar para vocês 8 tópicos, tá?
Eu separei aqui, vou deixar aqui agora, 8 tópicos. Presta bastante atenção, por favor. As consequências da dependência emocional. 8 tópicos que eu separei aqui, tá? E eu até gravei aqui, eu vou botar aqui, e eu quero que você ouça e acompanhe comigo. 8 tópicos que vai falar no seu coração. Presta atenção. Relacionamento tóxico é aquele que... Vamos lá. Eu separei aqui e eu quero compartilhar com vocês agora. Presta bastante atenção. Um relacionamento tóxico é aquele em que há padrões de comportamento negativos, destrutivos e abusivos, que prejudicam o bem-estar emocional e psicológico de uma ou ambas as partes envolvidas. Esses padrões podem incluir manipulação, controle excessivo, ciúmes doentios, agressões verbais ou físicas, isolamento social e desvalorização da autoestima. Um teste para identificar um relacionamento tóxico pode ajudar a pessoa a reconhecer os sinais e buscar ajuda profissional, se necessário. Este vídeo explica a diferença entre relacionamento abusivo e tóxico. Sinais de um relacionamento tóxico. 1. Controle. O parceiro tenta controlar onde a pessoa vai, com quem fala e o que faz. 2. Isolamento. O parceiro tenta afastar a pessoa de amigos e familiares. 3. Desvalorização. O parceiro faz comentários depreciativos, humilhações e críticas constantes, afetando a autoestima. 4. Ciúmes excessivos. O parceiro demonstra ciúmes doentios e acusações infundadas. 5. Manipulação. O parceiro usa chantagem emocional, culpa e medo para controlar a pessoa. 6. Falta de respeito. O parceiro não respeita os limites, opiniões e decisões da outra pessoa. 7. Agressão. O parceiro usa violência física, verbal ou psicológica. 8. Dificuldade na comunicação. O parceiro evita conversas sobre problemas, não escuta e age de forma agressiva. Mostrei para vocês 8 tópicos de um relacionamento tóxicos e abusivos. Relacionamento da dependência emocional. Se você se enquadrou dentro desses 8 tópicos, está na hora de você rever como que está a sua vida na dependência emocional. Será que Deus está se agradando? Você se sente bem? Você está vivendo em paz com essa situação? Porque é o seguinte, nós aprendemos pela palavra de Deus, em João, no capítulo 15, verso 5, a parte B, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. E a pessoa, ela quer viver e ela cria para ela um ambiente de dependência emocional, repetindo, do esposo, da esposa, do filho, da filha, do neto, da neta, do patrão, da patroa, do serviço. Então, essa dependência emocional humana, exagerada, que você, querendo ou não, toma o lugar de Deus e coloca a pessoa no lugar de Deus, porque muitas vezes você ama mais a pessoa, adora mais a pessoa do que o próprio Deus, e isso é um caminho largo para um grande abismo. Pastor, como que eu consigo me libertar da dependência emocional? Primeiro, você precisa reconhecer que você vive numa dependência emocional. Repetindo, seja com o esposo ou com a esposa,
ou outras áreas que você identificou, eu estou vivendo na dependência emocional, eu preciso cortar esse cordão umbilical. Identificou? Procura ajuda. Tá? Procura ajuda, porque isso envolve o seu emocional, o seu psicológico ou aquilo que você viveu no decorrer da sua vida, com seus pais, ou aonde você foi criado, onde você foi criada. Então isso formou no seu subconsciente, na tua mente, um bloqueio. E você precisa se libertar disso para que você não seja escrava ou escravo da dependência emocional, ao ponto de você não poder fazer nada, porque você está presa ou preso a alguém ou alguma coisa. Corta isso em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para algo de sua importância. Causa, como botando uns tópicos aqui, a dependência emocional causa ansiedade, insegurança constante. Ela causa autoestima, baixo autoestima e falta de identidade. A pessoa não consegue enxergar nela mesma. Ela precisa de alguém na vida dela, tá? E aí quando ela encontra alguém, ela diz, essa aqui é o meu porto seguro. Não, seu porto seguro tem que ser Jesus. Jesus é o seu porto seguro. Pastor, mas eu estou falando de humanamente falando. Se Jesus for o seu porto seguro, ele vai colocar uma pessoa na sua vida, tá, que vai te valorizar, te respeitar, tá, e não vai te sugar. E você não vai ser dependente dela ou dele. Só porque a pessoa coloca um arroz na mesa, coloca uma carne na mesa, isso não significa. Só porque ela paga as contas, não significa que você é dependente dela. Eu já falei aqui umas vezes e repito. Dependência é uma coisa, precisar é outra. Eu preciso de vocês, mas dependo de Deus. Já falei várias vezes. Vamos lá. Quando a pessoa passa a ser dependente da outra, ou de alguma outra coisa, a pessoa ela passa a se tornar uma idolatria emocional. A pessoa passa a idolatrar, sem perceber, mas passa a idolatrar, repetindo o esposo ou a esposa, o filho ou a filha, o neto ou a neta, e por aí vai. Passa a idolatrar. E querendo ou não, você está roubando a glória de Deus, tirando a glória de Deus e colocando nessa pessoa. Ou colocando nesse objeto, ou colocando em algo. E isso é de suma importância. E a pergunta que não quer se calar: qual é a prioridade em sua vida? Deus ou as coisas? Quando alguém ocupa o trono que é de Cristo Jesus em nossas vidas, irmãos, é uma grande ruína. Porque, repito, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Agora começa a trazer uma autoanálise na sua mente, no seu subconsciente. Tem acontecido isso na sua vida? Você tem colocado a sua dependência em alguém ou em alguma coisa? E você está vendo que a sua vida, ao invés de ir para frente, está indo para trás? Está na hora de você romper isso e deixar Cristo como centro da sua vida. Vamos lá. Como romper com essa corrente? Eu vou mostrar para você. Orando, pedindo cura das feridas emocionais, buscando em Deus, orando, jejuando, buscando um profissional da área que ele vai te orientar, não desprezando o outro, mas aconselho, tá? Se você procurar um profissional da área, psiquiatra, psicólogo, se possível, cristão, se possível, cristão, vai ser de muito avalia para você. Amém? Renovando a sua mente em Cristo, sempre lendo a palavra, buscando em Cristo, porque ali você vai ver, a sua mente vai abrir para muitas coisas, buscando preencher a sua mente com aquilo que edifica a sua vida. Tá? Ouvindo louvor,
vendo aquilo que os seus olhos estão captando, que vai edificar a tua alma, encher o teu espírito, e aí por aí vai. Estabelecer limite saudável no relacionamento, diálogo, oração, ora junto com o seu cônjuge. E a pergunta que não quer se calar. Até hoje, qual foi o dia que você orou junto com ele, ou junto com ela, ou jejuou junto? É você e Deus, só fez uma pergunta. Buscando apoio em oração, em jejum e aconselhamento espiritual. É fundamental. Procurar um líder espiritual ou aquele que trabalha com casais. Vai te ajudar muito. Ah, pastor, mas eu não consigo confiar mais em ninguém. Cuidado que eu já falei sobre isso. É mentira de Satanás. Tá? Faça uma oração entregando ao Senhor Jesus toda a dependência emocional. Faz uma oração sincera: Senhor, eu não quero ser escrava. Eu não quero ser escravo. Meu Deus, eu não quero que a minha vida emocional seja presa a ciclano, a bertano. Ó Deus, aquilo que tira o Senhor de mim, aquilo que rouba a tua glória. Senhor, eu não quero isso para minha vida. Você precisa fazer isso. Tem pessoas, irmãos, que o diabo encontra grande brecha na vida dela. E eu vou falar algo muito sério de suma importância. Só não aconteceu coisas piores na sua vida ou na vida dessa pessoa pela misericórdia e a graça de Deus. Porque quantas vezes da legalidade, porque eu já falei que o diabo ele é oportunista e trabalha em cima das oportunidades. Quantas vezes você já falou: eu não consigo viver sem minha filha, eu não consigo viver sem meu filho é tudo para mim, minha filha é tudo para mim, o meu esposo é tudo para mim, a minha esposa é tudo para mim, o meu neto é tudo para mim. Tem pessoas que falam: o meu dinheiro, o meu carro, a minha casa, os meus bens é tudo para mim. Eu já ouvi. Por isso que eu estou falando da infinita misericórdia, sabe por quê? Porque demos uma legalidade muito grande. Então, se não for misericórdia de Deus, o diabo podia muito bem destruir a sua vida e a minha vida nessas áreas. Tocando no seu filho, tocando na sua filha, tocando na sua neta, tocando no seu neto, tocando na esposa, tocando no esposo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele guarda a nossa vida. E é por isso que Ele está me usando nesta noite para falar a você: não deixa nada e ninguém tirar o trono e a glória de Deus da sua vida. Cuidado. Não deixa. Porque se você insistir, Deus pode permitir. Ah, pastor, não concordo com o senhor, não. Se você não concorda, vai falar com Deus. Vai falar com Ele. Isaías 49. Vamos ler? Vamos lá. Para não ficar nas minhas palavras, vamos para a Bíblia. Isaías capítulo 49. Tá? Muitas vezes você que não aceita a verdade de Deus quer confrontar. Tá? Quer confrontar sem ter uma base, quer confrontar sem ter um estudo. Então não confronta, aceita a vontade e a verdade de Deus. Vamos lá. Isaías capítulo 49. Diz o texto. O Senhor dizendo, e Isaías 49, e a minha glória eu não darei a outrem, diz o Senhor. Pronto. Então, eu quero dizer a você, nesta noite, que é necessário você buscar em Deus força, buscar em Deus oração, buscar em Deus no jejum, para que nada disso preenche o lugar de Deus. Porque no dia que isso acontecer, você está abrindo grande precedente para uma grande destruição
em sua vida e até mesmo através da sua vida. Deus está te precavendo diante dessa situação. Outra coisa, declare diariamente: eu sou completo em Cristo. Não é no meu esposo, não é na minha esposa, não é no meu filho, não é na minha filha, não é na minha mãe, não é no meu pai. É em Cristo Jesus. Ele é o teu sustento. Ele é a sua estabilidade, ele é a sua fortaleza. O salmista disse: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. O Senhor é o meu porto seguro. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha luz. A quem me recearei? Salmo 27. Eu completo em Cristo e nele encontro a minha segurança. Ora, nesse sentido, evite centralizar sua vida. Se você puder escrever, gravar, isto vai ser de suma importância. Evite centralizar sua vida em pessoas. Evita. Foco, meu centro é fulano, meu centro é Bertano. Ei, essa pessoa que você está trazendo uma estabilidade sobre a vida dela, um dia ela pode cair. Um dia ela não pode estar mais lá. Quantas pessoas que você colocou a sua confiança e te decepcionou? Quantas pessoas que você depositou nela tudo e te frustrou? Filho, filha, esposo, esposa. Aprenda a depender do Senhor em primeiro lugar. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, seja humilde e reconheça que eu e você somos dependentes do Senhor. Porque quando eu leio o texto, eu encontro aqui, nas entrelinhas, sem Ele eu não sou nada. Irmão, só reconhece que sem Ele não é nada aquele que um dia verdadeiramente se converteu a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu repito do personagem Jó. Quando Deus permitiu que os 10 filhos de Jó morressem. E o interessante é que Jó oferecia sacrifícios, apresentava os filhos dele no altar do Senhor, diariamente, consagrando os filhos ao Senhor. E Deus permitiu que os 10 filhos dele fossem mortos. E a esposa vai questionar com ele: até quando você vai manter a sua fidelidade a este Deus? Em outras palavras, ele levou nossos 10 filhos. Agora está levando nossos bens. Por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Dá até a entender que só Jó que servia a Deus, ela não. E Jó olha para ela com a sabedoria que Deus deu a ele e disse: mulher, como fala tu como uma louca? Não aceitaste o bem? Porque o bem de Deus tu aceitaste e o mal tu não aceita? Então isso é de suma importância para mim e a sua vida. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que não entendendo a palavra de Deus, não tendo uma intimidade com Deus, sabe o que faz? Porque tudo quanto é tipo de provação que vem na vida dela, ela fala que é o diabo. Tudo de ruim que acontece na vida dela é o diabo. Por quê? Porque muito só prega que Deus é amor.
mas esqueceu de um tratamento de Deus. Esqueceu do lapidar e o trabalhar de Deus. E eles pensam que o lapidar e o trabalhar de Deus é com amor. O trabalhar e o lapidar de Deus não é cair no hospital. O trabalhar e o lapidar de Deus não é ficar doente. O trabalhar e o lapidar de Deus não é ficar desempregado. É por isso que o salmista disse, repetindo no Salmo 34, 19, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele permite nós passarmos por aflições, mas Ele vai nos dar graça na aflição. E você? E eu? E a pergunta que não quer se calar, se uma mensagem dessa hoje fosse ministrada aonde você reúne, qual era a sua posição diante dessa mensagem? Não diante do pastor, porque o pastor está pregando o que Deus está mandando dizer à igreja do Senhor. Apocalipse capítulo de número 3, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja não é o templo, a igreja sou eu e você. 1 Coríntios 6, não sabeis que vós é o templo do Espírito Santo, aonde habita o Espírito de Deus? Irmãos, eu estou falando a vocês pelo Espírito, dentro dessas lives, dentro desses propósitos, nós não queremos cura, nós queremos libertação, nós queremos resposta, nós queremos solução, mas é necessário nós também nos entendemos qual é a vontade de Deus. E repito, você tem discernimento dessa provação que você está vivenciando, ou esse levante que você está enfrentando, é Deus ou o diabo? Porque por não ter discernimento e por não buscar a Deus e ser dependente humanamente de alguma coisa, de alguém, você começa a generalizar dizendo que tudo é o diabo. E cadê a glória de Deus? Você está tirando a glória de Deus e exaltando o diabo em tudo. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, disse Jó. Está na hora de eu e você começar a rever nossos conceitos. Está na hora de começar a rever muitas coisas das nossas vidas. Nós queremos que as coisas mudem, mas nós não mudamos. Nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós não, muitas vezes, não fazemos por onde as coisas acontecer. Nós queremos, muitas vezes, a libertação, mas não fazemos por onde a libertação acontecer. Em 2001, Deus me chamou para a obra. Porque em 98 eu me converti a Cristo Jesus. Em 2000 para 2001, Deus me chamou para a obra. De 2000 até 2017, 17, eu vivi totalmente na obra, viajando, pregando, viajando e pregando. Em 2020 para 21, para 22, o Senhor Deus começou a parar a chamada ministerial das viagens, logo no começo da pandemia. E Ele começou a me direcionar, porque ele vendo que existindo pessoas doentes, fracas, dentro dos templos. E Ele nos direcionou às lives. Há 5 anos estamos aqui. Quantas pessoas restauradas, quantas pessoas edificadas, quantas pessoas levantadas. E aqueles que não querem ouvir a verdade, não conseguem ficar na live. Porque aquele que quer a verdade continua firme. Como eu disse ontem, a mentira, ela traz uma falsa alegria. A verdade,
ela dói, mas ela traz cura. A mentira é diferente. Então, cuidado. Cuidado com aquele que passa muita mão na sua cabeça e concorda com tudo que você está fazendo. Cuidado com isso. Cuidado, tá? Com todo zelo, com tudo que você está fazendo. Não tá certo, meu irmão, é desse jeito. Cuidado com os elogios, cuidado com a mão na cabeça, cuidado. Se está concordando com tudo que você está fazendo e no seu subconsciente sabe que é errado e a pessoa está do seu lado, não, tá certa. Essa pessoa é usada por Satanás para destruir a sua vida. Aquela pessoa que passa muita mão na sua cabeça, sabendo que você está errando ou está errada, cuidado, sai, corre. E aqui, quem me conhece sabe, eu não vou passar a mão na cabeça. Porque o meu objetivo é pregar a verdade de Cristo para que você vá para o céu. É por isso que Deus está colocando aqui, ó, rompendo com a corrente da dependência emocional. Coloque sua dependência em Deus. Porque o dia que essa pessoa, essa criança ou alguém faltar, você não sofra. Porque, querendo ou não, uma dependência emocional, ela leva uma pessoa, muitas vezes, até a cometer o suicídio. Porque não é correspondido da forma que quer. Não é atendido da forma que deseja. E aí, se algum dia a pessoa faltar e o chão dela abre e ela também vai embora. Então, em nome de Jesus, está repreendido. Mas pare e pensa. Deixa Jesus mudar a sua vida. Deixa Jesus trabalhar na sua história. Porque hoje, o Senhor Deus, Ele quer curar as suas feridas. Ele quer trabalhar na sua vida. E nesse momento, nós vamos falar com o Senhor nosso Deus. Nós vamos falar com o Pai. Ore comigo. Ore comigo. Oração do Brasil. Nesse tudo que você estiver fazendo, e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor Deus, estou eu em tua presença. Nesta noite de quarta-feira, reconhecendo que somos dependentes do Senhor, como a sua palavra nos ensina, meu Deus. Em João capítulo 15, verso 5, a parte B, sem mim nada podeis fazer. Senhor, no 11º dia de oração, de jejum, apresenta o Senhor correntes, ó Deus, que nos prende. Corrente, meu Deus, que tanto no mundo físico como no mundo espiritual está, meu Deus, nos travando, nos paralisando, Pai. Senhor, a dependência emocional, isso, meu Deus, tem destruído muitas famílias, tem destruído muitas pessoas. Meu Deus, a dependência, meu Pai, emocional tem tirado a glória do Senhor da vida dessa pessoa. Meu Deus, quantas pessoas, Pai, através dessa cegueira, meu Senhor, coloca o filho acima do Senhor, coloca a filha acima do Senhor, coloca o pai, a mãe acima do Senhor, coloca um neto, uma neta acima do Senhor, outros colocam até mesmo bens materiais
acima do Senhor. E o Senhor deixou bem claro na tua palavra: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma, perder a sua família, perder a salvação? O que adianta? Meu Senhor e meu Pai, quantas pessoas, meu Deus, coloca a sua dependência, meu Deus, no homem, no esposo, na esposa. Meu Deus, dizendo assim: eu não consigo viver sem ela, eu não consigo viver sem ele. Ele é o provedor, ela é o provedor, esquecendo, meu Deus, que é o Senhor que é o nosso provedor, é o Senhor que é o nosso sustento, é o Senhor que é a nossa força. O salmista, meu Pai, no Salmo 27, ele deixou bem claro dizendo: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. O mesmo salmista, no Salmo 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então ele está falando: ó Pai, que a providência, o socorro vem de ti. Meu Deus, ninguém pode amar como o Senhor ama. Ninguém pode dar tamanho amor, Senhor, como o do Senhor, que deu seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu Deus, hoje, Senhor, se nós formos olharmos, meu Deus querido, estamos vivendo no tempo de um materialismo tão grande, meu Pai. Ó Pai, e eu pergunto, Senhor, será que uma mãe daria o filho em amor ao Evangelho, em amor ao cristianismo, em amor ao Senhor Jesus? Será que uma avó daria uma neta, daria um neto? Será, meu Deus, que daríamos um bem material pela tua obra? Para a obra do Senhor, para o Senhor? Como o Senhor falou a Abraão. Meu Deus, pois Abraão, por um período, meu Deus, quando Isaac nasceu, meu Deus, antes de Isaac nascer, meu Deus, ele vivia, meu Pai, no altar, oferecendo o Senhor a sacrifício, te adorando na beleza da tua santidade. Mas quando Isaac nasceu, Pai, ele parou de ir para o altar, ele parou, meu Pai querido, de oferecer sacrifícios ao Senhor. E o Senhor, sabendo disso, vendo isso, chega até ele e disse: o Senhor não vai até a esposa, a Sara, porque Sara não tinha obrigação, ó Deus, de oferecer sacrifícios, mas sim ele como sacerdote do lar. E o Senhor chegou para ele e disse: eu quero o seu único filho, eu quero um sacrifício. Porque o Senhor estava vendo que depois que Isaac nasceu, Abraão foi se afastando do altar. E o Senhor deu a chance a Abraão de não perder o seu filho. E o Senhor disse: eu quero testar o seu coração. Em outras palavras, me dá o seu único filho. E Abraão, obedecendo, e ele faz ainda com o coração doendo, mas ele entendendo que a vontade de Deus prevalece, porque ele não podia substituir a glória de Deus pelo filho. É por isso, meu Deus, que hoje tem muitas pessoas sofrendo, meu Deus, por deixar a glória do Senhor, meu Deus, de lado. Quando eu me lembro, quando Isaías disse que o Senhor não dará sua glória para outrem. Meu Deus, quando o povo que o Senhor tirou do Egito, meu Deus, tirou a glória do Senhor, ou tentou tirar a glória do Senhor, e passou para um bezerro de ouro, feito pela mão dos homens, o Senhor se irou. Mas antes do Senhor matá-los, o Senhor deu a oportunidade a eles de ir te adorar ou fazer uma escolha. E eles fizeram a escolha de adorar o bezerro.
E foi quando eles, meu Deus, se apartaram e a terra se abre, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abre os olhos do teu filho, abre os olhos da tua filha e nos ensina e nos ajuda a romper, meu Deus, com essa corrente, meu Deus, da dependência emocional. Por isso que eu oro nesta noite, apresentando ao Senhor, meu Deus, ó Pai querido, depois de um santo jejum, apresentando ao Senhor, meu Deus querido, no período de oração, eu consagro, meu Deus querido, as nossas vidas ao Senhor. E que o Senhor, meu Pai, nos dá uma direção. Que nada, meu Deus, venha, meu Pai querido, ser, meu Pai, nas nossas vidas, meu Pai, prioridade a não ser o Senhor. Porque as demais coisas, meu Pai, como o Senhor nos afirma em Mateus capítulo 6, versículo de número 30, ó Pai querido, e 5. Ó Pai, dizendo que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor há de acrescentar. Assim eu oro, em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de nos arrepender. Se porventura eu e você deixamos alguma coisa ou alguém pela glória, repito, não deixa ou não troca alguém ou alguma coisa pela glória de Deus. Dependência emocional. Um laço tão grande entre mãe, filho, neto, neta, esposo, esposa. A sua esposa, o seu esposo, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua filha, seu neto, a sua neta, seus bens, nada pode substituir a glória de Deus. Seja dependente dele, vive nele e espera nele. Pois ele dizendo, sem mim nada podeis fazer. Uma certa feita, só me fugiu agora o capítulo e o versículo, que Jesus estava caminhando e estava os discípulos debatendo entre alguns que estavam entre a multidão. E de repente Jesus vira e fala para um dos discípulos, se vocês querem seguir eles, pode ir, vou em paz. E o discípulo, me fugiu a memória agora, olha para Jesus e disse, Senhor, para onde iremos nós? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Elias, quando estava diante dos profetas de Baal, pois os profetas de Baal eram dependentes de Baal, Elias era dependente de Deus. Elias falou, se vocês querem servir a Baal, siga a Baal.
Mas quer servir a Deus? Siga a Deus. Porque Baal é Baal, Deus é Deus. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 24, nos afirma: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e aborrecer a outro. A sua dependência emocional tem que estar em Deus, não no seu filho, não na sua filha, nem nos seus bens, nem no seu esposo, nem na sua esposa. Começa a analisar, porque muitas vezes é com essas atitudes que as coisas não estão acontecendo na sua vida, porque você está colocando essa pessoa como Deus na sua vida. Pare e pense. Encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Pega o seu copo com água, por favor. Grande Deus, digno é o Senhor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Eu peço humildemente que o Senhor estenda suas mãos e toca nesse copo com água que o teu filho ou a tua filha segura, e consagro pela fé, Pai. E quando fazer uso desta água, o teu nome será glorificado. Oremos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Olha para mim, por favor. Vou dar a bênção apostólica. Eu vou separar aqui um texto para você ler nesta noite. E abre a sua. Depois você vai ler o Salmo 138. É um salmo que eu estava meditando. Salmo de número 138 para sua meditação. Salmo 138. Medite com atenção. Obrigado, meu amigo Dinésio, por me auxiliar, tá? Colocando aí os links do YouTube, colocando aí o WhatsApp da oração, colocando aí o número do Pix, da Caixa Econômica Federal. Então, quero agradecer de todo o meu coração. Perdão que eu não enviei ainda a você o número do Banco do Brasil, porque atarefado aqui com muitas coisas, porque meu dia, pessoas pensam, não, meu dia é muito corrido, né? Muito corrido, eu atendo muitas pessoas no WhatsApp. Não, irmão, glória a Deus. Mas Deus é bom. Estou ali fazendo um cartaz, preparando uma coisa, preparando outra. Às vezes tem pessoas que me mandam mensagem, eu demoro a responder, né? Devido ao meu próprio. Mas Deus é bom em todo o tempo. Amém? Não deixa, tá, de estar sempre olhando meus stories, tanto do meu Facebook, tanto do meu WhatsApp, tanto do WhatsApp da oração, tanto do Instagram, porque ali tem muitas informações que vão te edificar. Amém? Deus abençoe. Vamos finalizar agora com a bênção sacerdotal e amanhã, querendo Deus, no 12º dia do nosso propósito, porque termina, se Deus permitir, no próximo sábado, dia 23, e no dia 25, 26 e 27, querendo Deus, eu e você e eu, tá, juntamente com o Senhor, na madrugada, a minha madrugada com Deus, das 3 até as 3:30 da manhã, na madrugada do dia 25, na madrugada do dia 26 e na madrugada do dia 27, segunda, terça e quarta. Fica atento comigo, amém?
Isso aí, segunda, terça e quarta. Faça com as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua quinta-feira venha a ser uma quinta-feira de paz, conquistas, livramentos e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus. E você que acredita e crer, deixe o seu amém. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Tenha todos uma excelente e abençoada noite, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço. Glória a Deus.